Aos poucos, as informações sobre a Operação Tapete Negro começam a ser divulgadas. Na tarde de hoje, o promotor da Moralidade Pública de Blumenau, Gustavo Meirelles Ruiz Dias, deu mais esclarecimentos sobre a ação que ganhou destaque nesta segunda-feira. O fato nem foi bem desvendado e novas ações já aconteceram. Na manhã de hoje, o Ministério Público foi informado de que havia documentos queimados em uma rua no bairro Velha, em nome de Edson Brunsfeld. Ele já foi presidente da URB e atualmente é secretário de articulação política. O material foi queimado em frente à casa de uma empregada do secretário. Houve uma comunicação por parte da própria imprensa, por parte de uma repórter, de que havia essa situação de destruição de documentos que poderiam ser documentos públicos. A primeira providência nesses casos foi comunicar a autoridade policial, isolar o local onde havia esses vestígios. Chamamos a perícia, o IGP, que fez a coleta de algum material para uma posterior análise. Então, no primeiro momento, o que se fez foi isso, foi constatar o que havia e encaminhar ao IGP, que é o órgão responsável pela perícia, para que dali ele verifique, constate se havia documento público, se não havia documento público e se isso pode ou não implicar na instauração do inquérito policial. O promotor Gustavo explicou que atualmente são 2 inquéritos, um criminal e outro civil. As investigações começaram em 2007, quando a secretária de Educação, Dinorá Gonçalves, não concordou com a contratação da URB para a reforma de 2 escolas. Naquela época, já se questionava a capacidade da URB para fazer diversos serviços, já que a companhia acabava terceirizando a maioria dos trabalhos e, com isso, infringindo a lei de que apenas 25% das atividades poderiam ser subcontratadas. O foco da investigação, principalmente, é a questão da diferença, né, do que a Prefeitura pagou para a Companhia de Urbanização de Blumenau e aquilo que ela pagou pelo serviço efetivamente prestado. Além disso, surgiu situações em que o serviço foi prestado de forma parcial, em que ele não estava de acordo com o que originalmente foi contratado, e situações em que o serviço sequer foi prestado. Então nós temos situações de superfaturamento do serviço por parte da URB, e cujos valores são bastante altos e se precisa descobrir qual foi o destino dessa sobra. Existem situações de serviço não prestado, serviço prestado de forma precária. Então, todos esses contratos de dispensa com a URB, em todos eles há algum tipo de irregularidade. Coloquei os valores que nós temos por hora, são aqueles de 2009, que são valores ainda defasados, né? Não se fez um levantamento geral, mas se apontou a existência dessas diferenças. Então, vai haver necessidade de se apurar agora. O montante de obras é muito grande, o valor repassado da Prefeitura para a URB ultrapassa 130 milhões de reais de 2005 até o momento. Então, eu acredito que só uma auditoria com auxílio de outros órgãos, do Ministério Público, da Força Tarefa, com a Secretaria de Fazenda e do Tribunal de Contas, é que se consiga chegar no número concreto. As acusações principais são sobre a Prefeitura contratar a URB sem licitação e esta terceirizar os serviços. Um exemplo foi a demolição de um restaurante do Parque Vila Germânica. A companhia ficou encarregada de fazer o trabalho, mas em seguida terceirizou o serviço, por um valor a menos do que o município havia pago. O que se questiona também é para onde foi essa diferença de dinheiro. Um exemplo, para que se faça pavimentação é necessário ter máquinas, é necessário ter a massa asfáltica, é necessário ter o pessoal, é necessário ter engenheiros, o pessoal em número suficiente para a execução dessa obra. A URB não tem essa estrutura, né? Ela contrata toda essa estrutura com terceiros. Então, embora ela afirme que subcontrata apenas 25%, essa conta é muito maior, né? A URB, o que ela consegue fazer a prestação do serviço mais nas questões de varrição de rua e de capina mecânica e manual. Isso ela tem condições de fazer porque ela fez concurso em 2006, 2010, tem o pessoal apto para prestar esse tipo de serviço. Ainda assim, vou dar um exemplo na capina mecânica, todos os equipamentos são locados. Então ela sequer tem os equipamentos que ela oferece à Prefeitura e loca esses equipamentos por preço bastante inferior daquilo que ela cobra da própria Prefeitura.